Bom, pessoal, com o tempo eu começando a aprender um pouquinho mais a usar esse aplicativo. E a ideia agora é mostrar para vocês a questão das discordâncias numa rede cúbica de face centrada, numa rede hexagonal compacta e na cúbica de corpo centrado. Então, no CFC, a gente lembrando, o deslizamento ele vai ocorrer em planos da família 1, na direção 1, 0, que foi o que eu escrevi aqui. E fazendo a diagramação desse plano da família 1, na direção 1, 0, lembrando aqui, esse é um plano da família 1, e a direção que é da família 1, 0 é essa direção aqui. Tá? Então, se vocês observarem, tá? Dando continuidade aqui, o menor passo que ele poderia dar é esse passo do átomo do vértice indo até o átomo do centro da face. Ele não precisa, a direção que está marcando é uma direção do tipo 1, 0, mas ele não precisa ir até o outro vértice, ele vai até o átomo do centro num movimento único de deslizamento. Tá? Dito isso, a gente pode considerar o seguinte, olha, esse movimento que faz é proporcional ao A0, lembrando que o A0 é essa largura, o comprimento, dessa aresta da célula unitária. Então ele anda A0 sobre 2 num dos eixos, poderia x, y, z, e A0 sobre 2 no outro também, pode ser x, y, z, dependendo de que posição dentro desse plano 1 vocês estão considerando. Tá? Então eu posso definir esse vetor de Burgas, por exemplo, como A0 sobre 2 na direção 1, 0, assim como na outra aula gravada eu mostrei como é que funciona essa lógica. Tá? Então, dito isso, relembrando o que eu falei também na aula, se a gente for pensar aqui numa estrutura mais compacta quanto possível, que é a que representa um plano 1, da célula unitária cúbica de face centrada, a gente vai ver que o deslizamento vai ocorrer na direção 1, 0, que é essa marcada pela seta vermelha. Mas como eu falei para vocês e mostrei, essa não energeticamente, esse pulo sobre esse átomo aqui não energeticamente falando, o melhor caminho. Ele pode fazer um caminho alternativo que é baseado nesse movimento. Então, se eu for considerar o movimento que deveria ser feito, que é esse B1, ele pode ser decomposto em dois outros movimentos ou em dois outros deslizamentos parciais. Tá? Um deslocamento parcial fora da rota, mas que depois, num passo seguinte, ele volta para essa rota no ponto onde deveria chegar. Então eu posso considerar que essa discordância perfeita que faria esse movimento marcado pela seta vermelha, ela pode ser quebrada em dois pedaços de discordâncias que vão se movimentar através do caminho verde, nessas duas discordâncias parciais. Tá? Então, a gente pode entender isso aqui dessa maneira. Essa discordância com o vetor de Burgas B1, ela pode ser decomposta em duas outras discordâncias parciais com vetores de Burgas B2 e B3. Tá? Então, colocando dessa forma, a gente pode estabelecer aqui essa relação de dissociação de uma discordância perfeita em duas discordâncias parciais que não são perfeitas. E assim como eu mostrei no outro vídeo, essa reação ela é favorável energeticamente da quebra dessa
dessa dissociação de uma em duas parciais. Então, consideremos aqui a célula unitária cúbica de face centrada, e para ficar mais fácil para vocês visualizarem, está aqui o plano 111, né, com os átomos alocados. Então, o deslizamento que a gente precisa fazer, né, vou voltar um passinho aqui, ele é nessa direção que está marcada pela seta vermelha, pela direção da família 110. Mas aí, como eu mostrei para vocês, eu posso quebrar isso aqui em um primeiro movimento, e ali está marcada a direção -1, 2, 1. Por que isso acontece? Se vocês observarem, tem essa projeção preta, ela vai aparecer mais ou menos nesse átomo que está do outro lado da face, e se vocês fizerem a projeção e o cálculo da direção, como a gente já viu, né, eu já mostrei para vocês, vocês vão ver que vai cortar no eixo em x sendo -1/2, y em 1 e z em -1/2. Fazendo aquela conta para a direção, a gente chega que é a direção -1, 2, 1. O mesmo raciocínio pode ser feito para outra seta verde que completa esse movimento de translação dessa discordância, do ponto inicial para o ponto final, em que se vai ter a direção -2, 1, 1. Então eu posso montar essa reação de dissociação da discordância perfeita em duas parciais dessa maneira. A0 sobre 2, que a gente já viu, desse movimento do átomo do vértice para o átomo central. Esse A0 sobre 6 é uma consideração geométrica. Então, se vocês fizerem um cálculo de geometria espacial, vocês vão ver que para cada eixo vai ter um movimento, o movimento vai ser de aproximadamente 1/6 do comprimento do parâmetro de rede, do A0. Tá? E nessas duas direções, -1, 2, 1 e 2 menos 1, 1. Essas duas aqui são as discordâncias parciais. Fazendo a consideração energética que está no outro vídeo, vocês vão ver que essa formação ela vai ser energeticamente favorável, dado que A0² sobre 2 é maior do que A0² sobre 3. E com isso, o sistema vai reduzir a sua energia na formação dessas duas discordâncias parciais. Então, nesse caso, vai ser formada uma discordância, né? Mas essa formação das discordâncias parciais, ela marca uma região onde houve uma falha de empilhamento, tá? Que é essa região aqui, achorada em amarelo. Então, nessa região vai ser formada uma falha de empilhamento separada ou definida pelas discordâncias parciais que são representadas por essa linha que eu tô marcando. Então, para ter uma visão atômica disso, de como é que está ocorrendo, aqui está uma discordância, a formação de uma discordância estendida. Então, as discordâncias parciais, que delimitam essas regiões que eu estou achurando em amarelo, elas marcam a chamada discordância estendida, em que a discordância estendida, na verdade, se a gente pensar como uma discordância, que você tem um plano atômico fora do lugar onde deveria estar, aqui é um caso similar. Só que ela é uma espécie de uma discordância gorda, e a gente chama isso de discordância, essa discordância estendida. Tá? Agora, a largura dessa discordância estendida, quão gorda ela vai depender do que eu já defini para vocês como energia de falha de empilhamento. Tá? Então, botando aqui um exemplo posterior, eu vou apagar essa anotação que eu fiz para ficar mais fácil visualizar. Aqui está essa também uma discordância estendida marcada ou delimitada por duas discordâncias parciais, que é onde eu marquei amarelo. Reparem que em ambos os casos ele faz aquele movimento duplo de descida e subida, mas a dissociação em duas parciais, no caso de família
aqui eu estou voltando o termo, para botar o termo correto de família de direções, do tipo 2 menos 1, 1, que vai representar a dissociação das discordâncias, né, de dois tipos para a formação dessa discordância parcial. Então é importante ressaltar isso. Essa discordância parcial e a largura dessa discordância parcial vai ser dada pela energia de falha de empilhamento. Então, lembrando, quanto maior a energia de falha de empilhamento, menor vai ser a largura da discordância estendida. Então, quanto menor a energia de falha de empilhamento, mais larga vai ser essa discordância estendida. E isso vai ter uma implicação no fato em que, no caso de uma discordância em espiral, para fazer o deslizamento cruzado, necessita-se fechar, né? Então é preciso fechar essa discordância estendida de maneira que ele possa sair do seu plano de deslizamento primário. Como eu falei para vocês, precisa-se uma discordância em espiral, ela pode deslizar fora do seu plano de deslizamento primário através do deslizamento cruzado. E para isso acontecer, essa discordância estendida deve ser fechada, as discordâncias parciais devem ser juntadas e aí sim vai poder realizar deslizamento cruzado. E para fazer esse juntar de novo da estendida requer energia que vai ser proporcional a quanto mais larga ela for. Então, quanto mais larga for essa discordância estendida, mais vai ser necessária tensão para juntar essas parciais e promover o deslizamento cruzado. Também é importante ressaltar o seguinte: a discordância estendida tanto pode ser da forma em espiral como na forma em aresta. Só que quando houver uma discordância estendida delimitada por discordâncias parciais em aresta, aí não vai ter o fenômeno de deslizamento cruzado. A única maneira de promover a fuga dela de um obstáculo potencial é através de escalagem, que para isso precisa-se de difusão e temperatura. Então, só para botar um exemplo aqui, um resumo, o alumínio, então, tem alta energia de falha de empilhamento, o que significa que as discordâncias parciais dele são próximas. E com isso, é mais fácil realizar deslizamento, aí eu vou botar aqui deslizamento cruzado. No caso, por exemplo, do cobre, que tem baixa energia de falha de empilhamento, essas discordâncias parciais vão ser bem mais espaçadas e isso vai requerer mais energia, uma maior tensão cisalhante no sistema para fechar, então é mais difícil o deslizamento cruzado, tá? Cruzado. Um outro caso de falha de empilhamento são as chamadas parciais de Frank. O que acontece aqui? Tá? Digamos que na formação dessas camadas, dos planos atômicos, ocorra uma condensação de lacunas em uma certa região. Por exemplo, forma-se a C e quando vai ser formada a A, nessa região aqui que eu vou marcar em verde, ocorre uma condensação de lacunas, né, em que essas lacunas migram para cá e formam uma região vazia. Aqui vai ser formada uma espécie de uma falha de empilhamento nessa própria região. Tá? A questão é que você vai ter nessa região aqui e nessa região, ou na verdade isso é uma espécie de uma circunferência, é uma seção circular ao redor dessa condensação de lacunas, você tem uma forma de uma discordância em aresta, mas que o vetor dela
é um vetor 1, 1, 1. Só lembrando, na estrutura cúbica de face centrada, que é o que a gente está tratando, o plano mais compacto é um plano do tipo 1, 1, 1. Mas a direção mais compacta não é é a 1, 1, 0, da família 1, 1, 0, para lembrar vocês. Então, essa direção que eu estou marcando aqui, esse vetor não indica a direção mais compacta ou a melhor direção para a movimentação desse defeito. Então, como consequência, esse defeito formado, essa parcial de Frankel, essa falha de empilhamento, se torna imóvel. E ela passa a atuar na forma de um obstáculo. Eu só vou voltar aqui para apagar essa notação que eu fiz aqui. Então, essa parcial de Frank atua como um defeito imóvel e ela vai ser um obstáculo à movimentação de outras discordâncias, por exemplo, aumentando o grau de encruamento do metal, da estrutura cúbica de face centrada. Uma outra forma de defeito que pode ter são as chamadas barreiras de Lohmer-Cottrell. Então, ela é produto é uma formação de uma discordância imóvel pelo produto de duas discordâncias móveis que se interceptam. Então, se vocês notarem, nessa região tem um plano do tipo 1, 1, 1, aqui grifar para ficar melhor, e aqui é um plano do tipo 1, 1, 1, e essas duas discordâncias estão se movimentando na direção da família 1, 1, 0. Então estão se movimentando em planos e direções mais compactas. Em algum ponto elas se interceptam, tá? E aí elas estão se movimentando aqui, a seta está indicando, mas eu vou fazer uma outra seta nessa direção. No ponto de encontro delas, que é uma direção compacta, se a reação aqui dessas duas direções gera uma direção que é mais compacta. A questão é que esses dois planos, eles vão formar uma discordância no plano da bissetriz, que é esse plano aqui. E, cuidado, aqui é um plano 100, é um plano do tipo 100, que a gente já viu que não é o mais compacto. Tá? Então, ele é não, digamos assim, não compacto. E com isso, vai ser necessária uma energia muito maior para promover o deslizamento desse plano, que vai fazer com que ela seja de uma maneira, em comparação ao plano do tipo 1 imóvel. Essas barreiras podem ser superadas quando você precisa de uma tensão muito mais alta ou uma temperatura muito mais alta para promover, por exemplo, através do deslizamento cruzado, a fuga dessas discordâncias que ficaram presas ou de outras que queiram passar por elas. Quando a gente considera o hexagonal compacto, não vai ter uma diferença marcante em relação à ordenação dos átomos em comparação, ao plano 1, 1 do cúbico de face centrada. Então, essa ocorrência de uma discordância parcial pela dissociação em duas direções, na verdade, vai acontecer também. A questão é que no hexagonal compacto, a reação, lembrando que a gente precisa do sistema de 4 eixos, e ele vai ocorrer no plano basal do cristal hexagonal compacto. Então, basicamente, essa é a única diferença, porque a maneira como ele vai se movimentar vai depender se está no plano basal. E a mesma regra vale no tocante a quanto a largura ou a distância entre as discordâncias parciais vai ser dada pela energia de falha de empilhamento, que vai depender do tipo de elemento e das interações da estrutura do material. Bom, e no cúbico de corpo centrado, como é que vai ser? A gente já viu, eu já mostrei para vocês que a direção 1, 1, 1, da família 1, 1, é verdadeiramente a direção mais compacta. Porém, não existe um plano mais compacto na estrutura cúbica de corpo centrado. No ferro, vai ser, como eu mostrei para vocês, primordialmente no 1, 1, 0, no 1, 1, 2 e no 1, 2, 3.
Outros cúbicos de corpo centrado vai ser primordialmente no 1, 1, 0. Então o ferro, de certa maneira, apresenta uma vantagem. Não se esqueça que o ferro também tem a alotropia de poder se transformar em cúbico de face centrado. Perdão. Então, desenhando uma célula unitária do ferro, a gente observa que o movimento de deslizamento nessa direção 1, 1, 1, que é a direção da diagonal do cubo, ela vai ocorrer do átomo no vértice para o átomo central, por exemplo, ou do central para o átomo no vértice. O que vai fazer um vetor de Burger dessa ordem, A0/2 na direção 1, 1, 1. Bom, dito isso, uma outra coisa que não se observa normalmente a reação de dissociação da discordância perfeita, digamos assim, em duas parciais. Tá? Em discordâncias parciais, a formação de uma discordância estendida. Isso não é normalmente observado nos cristais cúbicos de corpo centrado. O Cottrell, o mesmo cara das barreiras de Lomer-Cottrell e futuramente vocês vão aprender das atmosferas de Cottrell, ele viu um outro aspecto, ele observou uma reação em que você tem a congregação de duas discordâncias de deslizamento e pode promover uma terceira discordância num plano e numa direção não compactos, e essa discordância vai ser imóvel, e a partir dessa interação podem surgir trincas no material. Então, como é que funciona isso? Tem duas discordâncias que estão deslizando, uma está num plano, por exemplo, 101, que é da família 10, e numa direção -1, -1, 1. Se vocês fizerem aquelas contas que eu mostrei para vocês lá atrás, lá no outro vídeo, vocês vão ver que essa direção pertence ao plano 101. Fazendo a soma, o produto e a soma vai dar 0, o que significa que a direção pertence ao plano. Da mesma maneira, se eu tiver uma outra discordância de plano 10-1 na direção 111, elas vão se encontrar num ponto, e isso vai gerar uma reação de formação de uma discordância num plano 0-0-1, que é o plano da bissetriz dos dois, a mesma lógica da barreira de Lomer-Cottrell, e numa direção, se vocês fizerem a soma das duas direções aqui, vocês vão ver que resulta numa direção 001. Então vai estar num plano não compacto, numa direção não compacta. A direção 001 é essa aqui da aresta do cubo. Então, isso vai gerar uma discordância, está num plano e numa direção que não são compactos. Vai tornar esse sistema travado e vai criar uma discordância imóvel. Com a aplicação da tensão, isso pode resultar numa formação de uma trinca, de um vazio nessa região de interação e a formação de uma trinca que vai se propagar com a aplicação dessa tensão. Esse plano da família 001 é o muito conhecido para problemas, por exemplo, de transição do tio frágil ou de fratura devido à alta taxa de deformação, chamado plano de clivagem, que vai ser uma estrutura das fraturas frágeis que vocês vão aprender um pouco mais à frente. Então, é importante ressaltar essa reação da formação e da interação de duas discordâncias que estão deslizando em planos e direções favoráveis na formação de uma discordância que é imóvel, e essa discordância imóvel vai atrapalhar todo o processo e pode nuclear trincas a partir dela. Bom, pessoal, com isso eu termino essa parte de formação de discordâncias parciais, discordâncias estendidas e plano e formação de trincas de clivagem. Um abraço.